Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo Mainardi. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Obrigado, Cláudio. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, porque eu não me olho no espelho. Eu levo um susto aqui quando me vejo refletido no celular. O pessoal gosta de te ver assim, com esse velho moletom. Não é moletom, é a malha de cachemir velha, toda puída. Malha de cachemir, velho. Bom, toda remendada. Essa aí eu me lembro que você usou durante anos. Eu acho que desde que eu te conhecia, por ano você usava uma azul. Aquela acabou mesmo. Várias. Não, eu tenho uma coleção de malhas puídas. Uma pior do que a outra. Você sabe que aqui no Brasil você vai numa loja que chama Osklen e você compra, é uma fortuna você comprar um negócio que parece usado, né? Eu conheço o dono da Osklen, ele ganhou uma montanha de dinheiro quando vendeu para Alpargatas. Vendendo coisa que parece usada. Você acabou de botar aqui, inclusive, no site, né? Das emendas secretas no STF secreto, né? A gente teve a decisão da Rosa, pegou todo mundo de surpresa na sexta-feira, uma liminar importantíssima para parar um pouquinho, né? Colocar um pouquinho de regra nesse cabaré, né? Porque até os cabarés precisam de regra para funcionar. E o negócio não está tudo muito... Essa coisa das emendas secretas, do orçamento da RP9, isso deu um poder absoluto para o Arthur Lira, faz com que ele, de fato, compre, né? Não há outro termo mais objetivo, compre o apoio parlamentar e faça o que quer, né, na Câmara. E isso pegou todo mundo de surpresa porque veio às vésperas justamente do segundo turno da PEC dos precatórios, que estava sendo votada, cujo primeiro turno foi também, vamos dizer assim, turbinado por essas verbas. A gente publicou até o levantamento das contas abertas. Eu vou trazer novamente aqui o nosso querido Gil Castelo Branco, faz um trabalho fundamental para falar aqui do Papo Antagonista. E aí, o que você acha? Você acha nesse caso da PEC do calote, é uma corrupção tripla, né? Corrupção dupla, tripla. É uma corrupção dupla porque, em primeiro lugar, ela é aprovada justamente para dar um calote, para desviar dinheiro público, para financiar a campanha do Bolsonaro, para turbinar com mais de 16 bilhões de reais as emendas secretas que serviram para a aprovação da PEC da calote. Então, é uma sujeira em cima da outra, né? Não é uma só sujeira. E a gente soube, através das contas do Gil Castelo Branco, que 900 milhões de reais foram gastos ou foram empenhados na véspera, na madrugada em que essa patranha foi votada, e nos dias anteriores, mais de 2 bilhões de reais. É tudo tão descarado, embora as emendas sejam secretas, a tramóia é tão flagrante que a gente fica até desarmado, né? Hoje eu acordei lendo sobre essas manobras no STF, como eu escrevi no post. Nunca citam o nome de quem está manobrando, mas a gente pode imaginar quem eles são, para dar uma rasteira na prática, né? Dar uma rasteira na Rosa Weber, sem dar muito na cara, né? Sem tornar muito evidente essa rasteira. E é o que deve acontecer. Amanhã a gente deve ter a aprovação da PEC do calote, graças a todos esses mecanismos de distribuição de dinheiro, de conveniência dos deputados, de sem vergonhice pura, e isso tudo vai abastecer, obviamente, o fundão eleitoral, as obras nos redutos eleitorais dos vários deputados. Então, não é só uma trapaça para eleger o Bolsonaro, uma trapaça para eleger quem já está no Congresso Nacional também. Então, seria fácil
mandar uma MP decretando o estado de calamidade, liberar mais um crédito extraordinário e pagar o Bolsa Família. Mas eles não ganhariam, eles só ganhariam uma vez com isso, e eles mesmos, os deputados, não ganhariam, não teriam o mérito efetivo, né, de aprovação disso, porque a MP vem como iniciativa do Executivo, mas o próprio Executivo, que hoje ele é operado pelo Ciro Nogueira, que é parceiro do Arthur Lira, então o que eles fazem? Não, vamos turbinar essa PEC aqui, vamos colocar mais 16 bi de emenda secreta, de emenda secreta, vamos botar mais 5 bi de fundo eleitoral. Quer dizer, aí, além deles poderem dizer para o eleitor, não, nós aprovamos o auxílio emergencial, eles ainda vão ter esse dinheiro, que não tem controle algum, para aplicação, obviamente, no bolso deles mesmo, porque isso nunca chega na ponta, né? Se a gente, esses bilhões que saem, são rios, né, de bilhões que saem aí sem parar. Você falou, a gente depois publicou até na própria sexta-feira à noite um levantamento completo que mostrava que em outubro, só outubro, foram 3 bilhões, 2,95, 3 bilhões. Quer dizer, imagine se esse dinheiro chegasse na ponta. O Brasil era um país desenvolvido, tinha infra, né, tinha boas escolas, tinha educação, tinha saúde, tinha tudo funcionando, né? Sempre considerando que o critério para distribuição de dinheiro público deve ser republicano, né? Não deve ser para financiar o reduto eleitoral do deputado aliado do governo, porque isso é compra de voto, isso é uma subversão da democracia, isso é o que se fez no mensalão, é roubar o dinheiro, é desviar o dinheiro público em benefício próprio, para bancar as próprias exigências eleitorais. Então, de qualquer maneira, mesmo que esse dinheiro fosse parar numa escola, por que foi parar naquela escola e não em outra escola? Quais são os critérios? Como é que você julga isso? É tudo muito escandaloso quando você tem essa distribuição de dinheiro sem critério que não seja o da conveniência dos governistas, né, dos políticos aliados ao presidente da República, que tem a chave do cofre, pode jogar esse dinheiro para um ou para o outro, com a participação direta do presidente da Câmara, que faz o que quer, não presta contas a ninguém, tudo. Você falou que até o cabaré precisa de regras, o bordel precisa de higiene também. Nesse caso, a gente tem tudo emporcalhado, contaminado. Falhou um pouquinho aqui, por isso que eu fiquei nesse delay. Não, eu só ia complementar o teu comentário, que você disse que vai ser aprovado, a gente tem certeza que vai, justamente por causa desse ganho triplo, né, duplo, triplo, e até publicamos mais cedo, mostrando que eles já tem a festa da vitória, né, porque eles vão fazer uma comitiva com Bolsonaro, Lira, Ciro Nogueira, Hugo Mota, aquele outro menino lá, o Ricardo Barros, todo mundo vai para Dubai, vai para Dubai aproveitar, né, sob a justificativa oficial de ir para a feira de negócios Dubai. Na verdade, vai fazer o que os outros que já foram lá, os ministros, aquele secretário de pesca e outras figuras aí desse governo que vão lá, vão aproveitar a boa vida e já como se fosse realmente uma comemoração dessa vitória, né? O Lira convocou hoje todo mundo para Brasília, o pessoal vem. Amanhã já começa o debate, de manhã, eles querem aprovar amanhã mesmo, aí na quarta-feira vai todo mundo embora. Só volta na terça. Cláudio, você lembra do Sérgio Cabral com a bandana na cabeça, dançando, fazendo festa? Faz festa, corre o risco de acabar na cadeia, né? O destino deles ainda não está totalmente escrito. Eu acho que em vez de guardanapo, vão usar as bandanas do Brasil que eles gostam agora de usar. Bom, considerando que é Dubai, talvez eles usem um turbante, vai saber o que vão usar. O que eu sei é que eles correm risco de se danar. A grande notícia da semana, além dessa porcariada toda,
e é complementar a essa porcariada, é o anúncio da candidatura do Sérgio Moro, né, na quarta-feira. Então, Da filiação. Filiação, candidatura, o que você quiser. Está antecipando? Você tem furo, jornalista? Você tem informação? Você está antecipando aqui para a gente? Olha, eu tenho certeza que ele já é o centro da campanha eleitoral, porque tudo gira em torno dessa candidatura do Moro. Até mesmo essas tentativas para criar uma blindagem para o Bolsonaro, já que ele é o pato que vai ser derrotado pelo Lula, está tudo sendo preparado para evitar isso. E o que se discute em Brasília neste momento é como evitar uma vitória eventual do Sérgio Moro, um crescimento nas pesquisas do Sérgio Moro. E essas notícias todas, óbvio que a população em geral não sabe o que é orçamento secreto, RP9, isso tudo não atinge o eleitorado menos instruído e que não leia jornal. Menos politizado, né? Não afeta diretamente esse eleitorado, não é que traga uma avalanche de votos para quem se contrapõe a isso. Ao mesmo tempo, essas coisas se acumulam, né? A gente já viu isso na época da Lava Jato. As coisas crescem, elas vão se evoluindo até o momento em que explodem. E a candidatura do Moro só tem um sentido, ela só tem um propósito na medida que ele se contraponha a essas práticas, a essa gente, a esses vícios, a essas ilegalidades, que elas sejam denunciadas e talvez até um dia, se não proibidas e punidas, pelo menos cerceadas. Então, acho que as coisas acabam se casando. No momento em que a gente tem uma derrota tão evidente do sistema democrático brasileiro, em que o suborno dos deputados vai ser constitucionalizado, como disse, acho que o Kim Kataguiri, uma boa expressão, num momento como esse, em que o STF vai dar um jeito de corroborar a compra de votos no Congresso Nacional, ter uma figura que represente o exato contrário é saudável para a democracia brasileira. A gente sempre conversa, né, Cláudio? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer em 2022, a eleição está longe, o brasileiro vai votar para quem ele quiser, a gente não tem poder, não tem o poder de convencer meus filhos a votar em quem eu desejo, não é uma questão de fazer campanha eleitoral. Mas é importante que exista, que surja uma voz que se contraponha de maneira muito firme, não necessariamente radical, mas muito firme a esse tipo de devassidão, de devastação do sistema democrático. É engraçado, né? Porque esse cenário que você está me apresentando, eu vejo justamente eles radicalizaram tanto, né? Eles violaram tanto o sistema que eles estão conseguindo recolocar na pauta a temática da moralidade pública, do combate à corrupção, né? Que era um tema que estava ali, sabe? Era a quarta, quinta prioridade, né? Num ano de pandemia, de economia quebrada. E a gente tem visto até nessas pesquisas internas que são feitas, este tema do combate à corrupção e da defesa da moralidade pública está subindo, está escalando. Por quê? Por causa disso tudo que você mencionou. E o próprio Sérgio Moro já explodiu no Twitter, né, as menções para ele, as interações que a gente faz, aquelas medições, né, das interações em relação aos nomes dos principais candidatos. E até um mês atrás, o Moro ele tinha lá 2%.
O Bolsonaro e o Lula dominavam esse debate. Os outros nem apareciam, os demais da terceira via. E o Moro, nesta semana, a partir do momento que botou lá no Twitter a asinha do avião, ele explodiu. Hoje, por exemplo, ele está na média sustentada ali de 17% das interações. Minha nossa. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, o Bolsonaro, obviamente, como ele domina muito noticiário, tem a máquina na mão, é o presidente da República, muitas vezes ele está no debate, apesar das porcarias que ele fala, mas também por falar muita porcaria, ele acaba entrando acaba sendo mencionado, né? Ele sempre dominou ali com 50%. O Lula tinha aí 30 e poucos por cento, e o resto dividia. O Ciro era um pouco melhorzinho, e agora não, o Ciro já ficou insignificante. O Lula caiu, está aí em torno de 25%, quer dizer, se o Moro começar a campanha de verdade, é provável até que supere o Lula nessas menções. E como você acabou de dizer, ele nem abriu a boca ainda. Ele só publicou uma coluna na Cruzoé e uns tweets, uns 3 ou 4 tweets por dia. E por que eu acho, como é que eu interpreto isso? Eu acho que você tinha uma boa parte do eleitorado, que é esse eleitorado que realmente quer que o imposto que ele pague seja bem utilizado, né? Que não aguenta corrupção, não aguenta imoralidade, não aguenta sacanagem. Essa gente estava calada no debate, porque como é que você entra num debate que você tem um genocida de um lado, um corrupto do outro, um mau esquema de corrupção do planeta, você não entra nesse debate. Nessa pauta, claro. Inclusive, estava fora do debate. E a própria entrada do Sérgio Moro, ela está abrindo um espaço para essas pessoas entrarem no debate e começarem a interagir e defender candidatura, defender as bandeiras. A gente aqui, eu sempre menciono, a gente aqui defende bandeiras, não defende candidatos. Mas o fato é que é uma oxigenação importante, é um respiro muito bom, né, para o nosso cenário eleitoral, você abrir e tornar um pouquinho mais complexo esse cenário, sair realmente, romper a polarização. Né? A sua leitura é perfeita. O Lula e o Bolsonaro vão acabar elegendo o Moro. A filiação do Bolsonaro ao PL, do Valdemar Costa Neto, isso daí é a demonstração cabal, mais evidente, mais cabal da trajetória imunda de mentiras, o engodo gigantesco que foi o discurso bolsonarista, que se apropriou da Lava Jato, que usou os militares até para fazer coro contra o Centrão, e está aí o cara no Partido Mensageiro dizendo orgulhosamente que ele é do Centrão, porque tem essa tentativa, né, com o palmeirense que se chama porco, tem essa coisa de incorporar aquilo que o estigmatiza. O Centrão é estigmatizado, o Bolsonaro tenta desmontar essa estigmatização, dizendo que ele é realmente do Centrão. Mas ele é do Centrão. E o Centrão não vai conseguir jamais ter uma imagem limpa, porque continua a fazer o que faz. E o orçamento secreto, a PEC do calote, uma tentativa de compra de votos do eleitorado miserável. Isso tudo é tão infame e tão evidente que vai acabar empurrando uma alternativa, uma voz diferente, e o Moro tem uma chance. O Moro, na quarta-feira, tem a chance de soltar a voz. A voz dele é desafinada, mas não importa. O que importa é o conteúdo do que ele diz. Se ele souber colocar isso daí de maneira clara, ele vai conseguir tocar, despertar o interesse das pessoas que até agora está adormecido por esse estado de miséria intelectual em que nós vivemos. Desafinado, o importante é fazer barulho, então. Como os bolsonaristas dizem que ele é um marreco, o marreco tem que cantar muito.
É... Eu acho que se ele falar alto, mas falar alto não, ele não fala alto, o Moro nunca falou alto, ele vai continuar falando baixo, mas falar direito, falar com firmeza, eu acho que ele tem grande chance de penetrar nesse muro de indiferença, de anestesia que se tornou o Brasil aí, que acabou impedindo até a população de reagir às monstruosidades do Bolsonaro durante a epidemia. Acho que houve um período muito ruim aí, de desânimo absoluto, de desamor atroz, e acho que agora, um ano antes da eleição, a gente pode começar a levantar uma perspectiva um pouco diferente para o país. É importante que se faça isso. É isso aí, que seja para o bem do debate público, né? Que ele será. Que isso se abra, e que isso abra realmente abra a porta de um enriquecimento do debate público, inclusive pelos demais agentes que, embora não estejam marcando, não estejam ranqueados aí nessas pesquisas, mas que também compõem o cenário político, e a gente espera que eles possam contribuir. Um Eduardo Leite, que seja, sem dúvida, seja passando ou não nas prévias, o próprio Dória, né? Um sujeito como o Mandetta. Enfim, são pessoas que precisam... O Amoedo, são pessoas que precisam ser ouvidas, e é importante que você rache, de fato, essa polarização e abra o debate para mais vozes e aquelas que convencerem o eleitor que se sagrem vencedoras, mas que, de fato, descontamine, né, esse ambiente tóxico que a gente tem do bolsopetismo, desse radicalismo de um lado para outro. E a esperança é essa aí, a esperança é Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Arthur Lira, Lula, Paulo Teixeira, essa gente toda, Gilmar Mendes, essa gente toda no mesmo pacote. Eu acho que o brasileiro, o eleitor brasileiro, olhando para essa gente aí, vai saber o que tem de ser jogado fora, jogado no lixo, deixado para trás, e o que pode ser mantido para a continuação da vida nacional. Deixa eu encerrar com uma pergunta que a gente não teve oportunidade de conversar sobre, porque foi uma notícia do final da semana passada, a possível entrada do Deltan também na disputa política, provavelmente por uma vaga ou de deputado ou a senador. Ele que já pediu a exoneração, ela foi publicada há pouco, né, a exoneração dele realmente do Ministério Público, e naturalmente ele vem para dentro do debate, né? Como é que você vê? Eu vi que teve muitas críticas, muita gente achando que a participação do Deltan poderia piorar a situação de uma candidatura do Moro. Como é que você vê essa entrada dele no jogo político também? Eu acho muito rasteiro fazer cálculo eleitoral em relação ao Moro. Acho que o Deltan tem absoluta razão em se candidatar a partir do momento em que ele está marginalizado no Ministério Público, acossado pela PGR, condenado por uma coisa do Renan Calheiros, no CPMP. Ele não tinha para onde ir, ele já tinha perdido a Lava Jato, não tinha o que fazer no Ministério Público, porque foi acorrentado, chutado, desprezado, desmoralizado, tudo mais. Vai fazer o quê? Vai combater contra aqueles que o derrotaram. Quem o derrotou? O presidente da República, em primeiro lugar, e que indicou Augusto Aras, e, em segundo lugar, Congresso Nacional, onde ele tentou aprovar as leis anticorrupção, por exemplo, e tomou um sarrafo. Vai para lá, vai combater, entra no debate público. Eu acho saudável, eu acho pertinente que ele leve a luta para lá,
porque, de fato, a Lava Jato não existe mais. O que ele fez no Ministério Público não será repetido jamais, porque os instrumentos foram totalmente destruídos, de investigação, de perseguição penal, não existe mais nada daquilo. Então, o que se trata agora é de tentar restaurar um princípio de legalidade que foi subjugado pela força da impunidade que nasce no Congresso Nacional. O fato do Deltan Dallagnol se candidatar, se ele for eleito, ele vai para o Congresso Nacional defender as bandeiras dele de igual para igual. E vai brigar, vai perder, vai ganhar, não importa. Mas na situação em que ele estava, ele tinha de fazer alguma coisa. Estava escanteado. Vai fazer o quê? Vai ficar lá? Vai ficar recebendo porrada de tudo quanto é lado e calado. Ele não podia nem abrir o bico, porque ele era punido pelos conselheiros indicados pelo próprio Congresso. Então era uma situação insustentável. Ele tinha que sair. Saiu, fez bem em sair do Ministério Público. O Ministério Público não é um lugar onde se deve estar neste momento, se você quer combater a criminalidade, porque não há essa possibilidade. Voltar ao velho sistema, como gosta de dizer o próprio Augusto Aras. É interessante, né, esse cenário, porque petistas e bolsonaristas agora criam a narrativa de que a Lava Jato sempre foi política, ele sempre tinha um projeto, o Moro sempre teve um projeto à presidência. É um discurso que, obviamente, não se sustenta, não para de pé. A Lava Jato, ela sempre começou em 2015. A Lava Jato começou em 2014, na verdade. 14. Estava lá atrás, longe para danar. Imagina se eles iam planejar isso tudo. Como a gente sempre repetiu, quem criminalizou a política foram os políticos, que levaram propina, um bando de safados, presidente preso porque recebeu propina. É evidente que ao investigar e condenar políticos, o papel deles teve uma repercussão política muito grande, né? Mas isso é natural. E tudo é política, na verdade, né? Assim, tudo integra a política de alguma maneira, né? Uma coisa é a política partidária, a política eleitoral, o interesse na carreira política, outra é o exercício da função, da missão institucional, como uma forma de você melhorar as práticas políticas. Então, no fim das contas, no final do dia, a gente está falando de política também. Agora, o que eu acho curioso é porque a ida dessa gente para a política é consequência e não causa, né? Ela é consequência, uma vez que não sobrou nenhuma outra alternativa, porque o sujeito não pode ir para a iniciativa privada, não pode mais ficar onde está, não deixam trabalhar, está sendo punido, querem prender, aí vai para a iniciativa privada, não pode, porque é vagabundo, porque não sei o quê. Já vi gente querendo, aquele grupo Prerrogativas lá, querendo até impedir que o Deltan tenha a carteira da OAB. Quer dizer, eles querem o quê? Cancelar, querem fazer uma política de cancelamento dos investigadores, de quem botou a sua gente corrupta na cadeia, né? Isso aí. Só que a política é consequência e não causa disso. É exatamente isso. Os dois, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, foram empurrados para a candidatura pelas circunstâncias, pelo fim da Lava Jato, pelas ações do STF para destruir todo o aparato anticorrupção que havia, por todos esses, pelo Bolsonaro, que agiu diretamente para desmantelar a COAF, para desmantelar a PGR, a gente sabe o que ele fez. Essas candidaturas nascem da necessidade de dar uma resposta a essa derrota da Lava Jato. A Lava Jato foi derrotada, não é que eles estejam entrando na política no auge. Você poderia até argumentar, sabe, o Moro saiu do tribunal e se candidatou no auge da popularidade dele, aí você poderia dizer... Aliás, em
em 2018, Exatamente. as pesquisas, pode ver, 2017, 2018, as pesquisas davam o Moro com vitória no primeiro turno. Se quisesse, né? Exatamente. Se ele estivesse usando como trampolim, tudo bem. Não, ele chega agora com menos de 10% dos votos, porque foi arrasado no trabalho dele, foi objeto de crimes difundidos pela imprensa alegremente, como das mensagens roubadas, tudo mais. A gente sabe o que aconteceu, não vou repetir aqui, mas de qualquer maneira, isso é o saldo final. Quer dizer, depois de uma derrota histórica da Lava Jato, da luta contra a corrupção, eles se dispuseram a participar desse jogo e tentar reverter minimamente essa derrota que a Lava Jato sofreu. Mas ela vem depois, como você bem lembrou, em 2018 ele estava lá no alto, né? E não se aproveitou disso. Não deixa de ser uma ironia, porque quando a gente olha para trás, a gente percebe claramente que quem politizou a Lava Jato foi o Lula, né, que arrastou a Lava Jato com os seus ataques políticos em cima do palanque, reunindo o pessoal do sindicato, da CUT, manipulando a imprensa, fazendo de tudo, usando blogueiro, usando MST, fez de tudo para politizar a Lava Jato, simplesmente por quê? Porque sempre foi o objetivo dele ser visto como um preso político. Por quê? É na política que ele consegue se movimentar. O Lula é um ser político, o campo dele é jogar em casa. Então, de tanto politizar a Lava Jato, ele obteve o benefício dele, né? Acabou tendo aí o benefício dele de voltar para a política, apesar de tudo, das condenações, de tudo. Mas aí tem toda ação tem uma reação, tem sempre um efeito colateral. E esse é justamente a candidatura dessa gente, porque não queria tanto politizar, agora vamos fazer política, vamos ver. Né? Vamos enfrentar esses caras. E o imbecil do Jair Bolsonaro, depois de anos desse discurso do Lula, acabou comprando esse mesmo teorema, esse mesmo engodo, né? Essa mesma impostura, e hoje acusou o Moro de ter em mente um projeto político. Lá atrás ele tinha um projeto político. É inacreditável. Vamos ver. O projeto político vai surgir, e na quarta-feira a gente vai conhecer um pouco melhor qual é esse projeto político. Espera-se que ele realmente consiga trazer para o centro do debate essa questão que é essencial para o funcionamento da democracia brasileira, que não é só desvio de dinheiro público, é muito mais do que isso. É a corrupção do eleitor, é a corrupção do funcionamento do parlamento, é a corrupção do legislativo, é todo um sistema podre que não traz benefícios para ninguém, exceto para aqueles que dominam essa máquina apodrecida. Diogo Mainardi, Cláudio, obrigado demais. Pela abração. participação. Um abraço, Cláudio. Quando tem notícia, tem que falar mesmo. É bom, essa semana tá cheia. Abração. Vamos falar. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.